No episódio anterior, Lucian causou um verdadeiro caos na mansão da família Shen, a ponto de até mesmo o próprio patriarca da família ser obrigado a aparecer. Justo quando Shen estava prestes a colocar Lucian no seu devido lugar, ou pelo menos era o que ele achava que ia fazer, o General Du interveio de repente. Ele primeiro fez continência, e então mostrou o mais alto absoluto respeito ao nosso garoto. Ao ver aquilo, com seu objetivo da noite já cumprido, Lucian decidiu que não havia motivo para prolongar o espetáculo, e foi embora com Suzu. E antes de começar, peço que você deixe seu like, pois isso me ajuda demais e não custa absolutamente nada para você. E também comenta o que está achando da saga de Logando 10 mil anos do futuro. E também se inscreva, dá essa força aí. Nunca te pedi nada, mas tô pedindo agora. Então, retornando de onde paramos. Suzu comentou casualmente que, até o dia seguinte, Lucian estaria estampado em todas as manchetes. Ele apenas soltou uma risadinha e murmurou que era exatamente isso que ele queria, mas ela não ouviu. De qualquer forma, Lucian desconversou, dizendo que ele normalmente não era daquele jeito. Para provar seu ponto, até o estilo da arte muda completamente, assumindo uma vibe dramática, digna de Jojo. Fazendo uma pose exagerada, ele se declara um cara razoável, humilde e discreto. E o que aconteceu hoje foi só uma exceção, especialmente por causa dela. Suzu revira os olhos. Claramente, ela não comprou aquela historinha. A expressão dela praticamente gritava: confia. Enquanto deixavam o local, Lucian começou a refletir sobre os eventos recentes. Ele atraiu a sociedade do demônio sombrio, eliminou Lian Su usando o projeto de vontade, invadiu a festa da família Shen. Parecia que tudo na sua lista de tarefa havia sido concluído. Ainda assim, uma sensação incômoda persistia, como se algo estivesse fora do lugar. Talvez ele tivesse deixado passar algo importante, mas suas células imortais permaneciam silenciosas, nenhum sinal de perigo. Coçando o queixo, ele murmurou: talvez eu esteja pensando demais. À frente, Suzu havia se afastado um pouco. Então, ele a chamou. Quer discutir a próxima fórmula de suplemento? Em um instante, ela girou, o rosto iluminando como a de uma criança na manhã de Natal. Ela correu até ele com tanta empolgação que Lucian não conseguia evitar um sorriso. A mudança de humor dela era impressionante. Ele então pensou: essa garota realmente ama fazer suplemento. A cena mudou. Em outra sala, Shen convidava o General Du e Jiang He para uma conversa privada. Com um tom sincero, ele agradeceu por ter interferido mais cedo. Sem eles, a família Shen poderiam ter enfrentado sérios problemas. Jiang He, sempre composto, minimizou a situação, mas deixa um conselho: bênçãos e desgraças caminham juntos. Ele sugere que Shen aproveite a oportunidade para reorganizar a família, e então faz uma insinuação: a garota ao lado de Lucian ainda é, tecnicamente, parte da família Shen. Se lidarem bem com isso, ele não termina a frase, mas a implicação é cristalina. O General Du então fala. Ele pede desculpas por não ter interferido desde o início. Admite que, genuinamente chocado quando reconheceu Lucian, precisou até confirmar 2 vezes. Então, ficou sério. A informação sobre Lucian aqui ainda são classificadas, mas o que ele pode dizer é: a força do General Lu está muito além do que qualquer um ali poderia imaginar. Mais do que isso, o exército deposita grandes expectativas no futuro de Lucian. Ele então olha para Jiang He e menciona algo ainda mais absurdo: Lucian pode, um dia, alcançar o mesmo nível da pessoa que apoia Jiang He. A sala ficou em silêncio. Os dois arregalaram os olhos. Shen engoliu seco. Ele sabia muito bem que o patrocinador de Jiang He, Tanjiro Kamado, um dos 3 santos marciais da nação, isso significa que Lucian pode um dia alcançar o mesmo nível de um santo marcial. Shen percebeu. Ele subestimou Lucian. E feio. O General Du, percebendo que talvez tenha falado demais, pousou calmamente sua xícara de chá. Isso é tudo que eu posso dizer por enquanto. Ele se levanta para ir embora. Shen rapidamente se recompõe e se oferece para acompanhá-lo até a saída, deixando Jiang He sozinho. Jiang He não consegue evitar o espanto. O jovem que ele conheceu, como acendeu tão alto em tão pouco tempo? Isso precisa ser reportado ao santo marcial. Mas, então, ele pensa: talvez o santo já sabia. A cena muda novamente. Do lado de fora de um hotel, Lucian e Suzu se despedem. Antes disso, ele já havia entregado a ela a forma de um novo suplemento. De volta ao seu quarto, Lucian caminha até a varanda. Observa a cidade iluminada sob o céu noturno. Ele entregou a fórmula por 2 motivos. Primeiro, a empresa farmacêutica deles havia crescido a ponto de precisar de um produto de alto nível para marcar posições. Segundo, ela escolheu ficar ao lado dele. Mesmo quando o mundo parecia estar contra ele, ela provou sua lealdade. Seus pensamentos então foram para Janemba, aquela pequena bomba ambulante que, na Assembleia dos Calouros, se levantou para insultar qualquer
qualquer um que ousasse questioná-lo. Lucian riu baixinho ao lembrar. Fazia tempo que alguém mostrava tanta coragem. Pensando nisso, ele decidiu que, nos próximos dias, vai reencontrar alguns velhos amigos. Então, ele tira um pequeno frasco. Ascentes Demende, a queda do santo. Ele gira o frasco entre os dedos. Apesar da forma aterrorizante, dizem que é letal, o suficiente para matar até um santo marcial. Ele nunca estudou aquilo a fundo. No Reino dos Sonhos, já tinha lido sobre. Mesmo no ano marcial 10.000, esse veneno ainda poderia causar dano significativo aos artistas marciais do topo. Há rumores de que já derrubou um especialista de 10º nível. Olhando para o pequeno frasco por um longo tempo, uma ideia maluca surge. E se ele tentasse em si mesmo? Se esse veneno pudesse matar um santo marcial, mas não puder matá-lo, isso não significava que ele é mais resistente do que o 9º nível? Ele começa a raciocinar. Após alcançar o 7º nível, grão-mestres se tornam imunes a mais de 90% dos venenos. Seu físico sobre-humano fortalece o sistema imunológico e a regeneração celular centenas de vezes além de um humano comum. As células metabolizam toxina numa velocidade que quebraria qualquer equipamento de laboratório. A maioria dos venenos nem teria tempo de agir antes de ser neutralizada, e mesmo que funcionasse, o dano provavelmente se curaria em instantes. Segundo o banco de dados da semente de fogo, essa toxina gostaria de uma besta de 9º nível. Funciona em um nível mais profundo que genética. Mas o que exatamente significa mais profundo que genética? Decidido a descobrir, Lucian resolveu fazer algo que absolutamente ninguém em sã consciência faria. Sério, não tente isso em casa. O veneno era dito capaz de causar danos celular irreversíveis, mas ele não estava tão preocupado. Afinal, suas células estavam destinadas a evoluir para umas células imortais de qualquer forma. Claro, ele não era imprudente nem burro. Bom, mais ou menos. De qualquer maneira, ele não pretendia beber o frasco inteiro. Usando sua energia psíquica, ele extraiu uma porção minúscula, 1/10 de milésimo de gota. Depois diluiu aquilo em um copo de água. Para sua surpresa, nem mesmo seu poder psíquico detectava algo incomum naquilo. Não é à toa que podia enganar até um santo marcial. Sentindo uma mistura estranha de emoções, Lucian virou o copo de uma vez e, para garantir, esmagou o copo com os dentes e engoliu os pedaços também. Vai que restasse alguns resíduos. Melhor descobrir tudo agora. Além disso, ele já tinha bebido o fluido de besta de nível 8 antes. Qual o problema de mastigar vidro? Enquanto esperava, seu estômago começou a esquentar como uma fornalha. Usando sua força psíquica, ele observou o intestino do próprio corpo e viu uma energia negra se formando. Ela começou a atacar suas células, ou melhor, tentava corroê-las, mas suas células reagiam, expulsando a toxina. Ele começou a entender. Quando o veneno entra no corpo, ele desencadeia uma batalha. As células humanas contra o resto da genética das bestas. Essa colisão força o corpo em uma mutação imprescindível. As células resistem, mas os genes da besta são bem agressivos. Isso explicava os maníacos marciais que ele encontrou nas cavernas, vítimas de corrupção semelhantes. Mas como ele usou doses minúsculas, era equivalente a comer carne de besta de nível 7. Graças ao seu corpo monstruoso, o desconforto passou rápido. Suas células destruíram completamente a toxina, mas algo não batia. O banco de dados dizia que o veneno operava além da genética. Então, o verdadeiro perigo estava depois. Movido pela curiosidade, ele decidiu aumentar a aposta. Fez um pequeno corte na palma da mão, extraiu uma gota inteira e deixou infiltrar na ferida. Desta vez, a reação foi imediata. Sua mão explodiu em energia negra. O corpo resistia com tudo, mas, novamente, suas células estavam vencendo. Então, uma ideia maluca surgiu. E se ele ajudasse o veneno a vencer? Mas, tudo isso pela ciência. Ele deu um empurrãozinho na toxina e aí ficou estranho. A ferida cicatrizou, mas suas unhas começaram a ficar negras e afiadas. E então, o olho brotou na palma de suas mãos. Sim, um olho. O roteiro quase virou outro gênero por um segundo. Mas, voltando, a mão estava cheia de um poder explosivo. Mesmo assim, a mutação só avançou até o pulso. Além dali, a força absurda do seu corpo bloqueava. Curioso, ele estalou o dedo. Uma energia devastadora disparou. A mesa à frente foi reduzida a pedaços instantaneamente. Até Lucian ficou surpreso. O poder rivalizava e talvez superasse o corpo imortal estelar. Mas havia diferença. Células imortais representavam eternidade. As mutadas, destruição pura. Ambas estavam muito além das células humanas comuns. Isso explicava o poder das bestas. Mas então veio outra ideia. E se ele concentrasse toda aquela energia mutada em uma única célula? Se ela passasse por bilhões de transformações, poderia criar algo equivalente a uma célula imortal, só que no extremo oposto, uma célula destruidora absoluta? Antes que pudesse aprofundar a teoria, ele sentia dor. Sua mão começou a definhar
lugar. As células mutadas colapsaram rapidamente. Em segundos, suas células imortais restauraram tudo, como se nada tivesse acontecido. Ele franziu a testa. Por que sobreviveram tão poucos? A vitalidade das células imortais eram infinitas, mas mesmo assim, a duração da mutação foi curta demais. Então, ele percebeu. Regras. Talvez não fosse questão de força. Talvez fosse uma lei deste mundo. Assim como armas modernas não funcionavam contra bestas de alto nível. Assim como o verdadeiro poder das bestas suprimidos. Não era o veneno que matava o hospedeiro. Eram as regras. A toxina forçava a mutação. Mas as células mutadas inevitavelmente colapsavam. Não importava se era o nível 9 ou até 10. As regras erradicavam. Então, seria possível burlar isso? Nosso garoto nunca para, sempre buscando ficar mais forte. De repente, uma energia esmagadora irrompeu de dentro dele. Perigo. A força estava crescendo demais. Sem hesitar, ele quebrou o próprio núcleo de sangue. Assim como quando formou uma célula imortal. A energia varreu seu corpo rapidamente, até que nasceu sua oitava célula imortal. Ele respirou fundo, mas uma pequena pergunta permaneceu. De onde veio aquela energia? Ele nem precisou pensar muito nisso. A resposta era óbvia. Só podia ser o Sentes Demand. Mesmo que as células mutadas fossem obliteradas pela regra do mundo, a energia bruta contida nelas permanecia. Ele olhou novamente para o frasco em sua mão. Então percebeu. Se uma única gota daquilo continha tanta energia, o frasco inteiro era praticamente um recurso energético incomparável. Sem perder tempo, Lucian repetiu o processo anterior, mas desta vez o resultado foi diferente. A cada experimento, sua mão assumiu uma forma bizarra distinta. Sim, você ouviu certo. Uma delas parecia algo saindo de Parasite, aquele anime onde o parasita se aloja na mão do protagonista. Se você não lembra, deixarei algumas imagens passando enquanto eu leio isso. Bom, as imagens estão passando e eu tô lendo, então é isso aí. Bom, já que estamos aqui, você ainda não deixou o like? Deixa o like aí, meu filho. É de graça. E se você chegou até aqui, comenta aí. Mamão, pera, abacate. Mas Lucian tentou de novo. E novamente, a mutação era diferente. Após várias tentativas, ele finalmente se sentou no chão, respirando fundo. Esses testes o levaram a um pensamento ainda mais intenso. E se ele levasse uma única célula ao limite absoluto da mutação? Mesmo que as regras tentassem suprimi-lo? E daí? Regras foram feitas para ser quebradas. Se as regras conseguem afetá-lo, então só provam uma coisa. Ele ainda não é forte o suficiente. A cena então muda. Uma montanha coberta de neve. Dois alpinistas avançavam em direção ao topo. Um comenta. Então os rumores sobre o pico sobrenatural acima da montanha Everest eram verdadeiras. O outro balança a cabeça e aponta para o alto. Isso nem chega perto do verdadeiro pico. O verdadeiro cume está muito além disso. De repente, eles notaram uma grande pedra. Nela, palavras esculpidas. Deuses entre homens. Mortais, retornem. Aquilo os fazia lembrar. Um dos santos marciais da nação treinava isolado nas montanhas. Então, este só podia ser o lugar. O santo marcial, no topo da montanha, um jovem se curvava respeitosamente. Um grupo de figuras vestidas de preto deposita um caixão. Dentro, o corpo da quinta dama. O jovem informa. Trouxemos o corpo. Uma voz ecoa. Fria. Você sabe como ela morreu? O pescoço foi quebrado. Morte instantânea. Ele relata tudo que Lian Su fez recentemente, sem omitir nada. Após ouvir tudo isso, o santo marcial suspirava profundamente. Ela cometeu erros demais. Mereceu o destino. O jovem ao lado o chamava respeitosamente de Senhor e insistiu. O adversário dela estava a 1000 quilômetros quando ela morreu. Mas tenho certeza que Lucian está envolvido nisso. O santo ergue a mão. Dispensados. Está morta. Deixe assim. O jovem não aceita. Ele acredita que é uma afronta. Todos sabem que foi obra de Lucian. Então o santo coloca a mão em seu ombro. O que você sugere? Ignorar as consequências e buscar vingança? O silêncio toma conta do local. Então ele continua. Sou um santo marcial de nono nível, mas estou longe de ser um deus entre os homens. Existem regras e todas devem obedecê-las. Ele explica. Lucian é o principal prodígio do exército. Se tocarem nele, os militares o protegerão com tudo. E não havia provas diretas. Relutante, o jovem se curva, mas o santo se volta para o corpo, toca suavemente o rosto de Lian Su e murmura. Ainda assim, isso não termina. O exército pagará um preço. Então, algo muda. A expressão dele endurece. Seu corpo treme. Ele libera uma energia psíquica. Examina o abdômen dela. O tempo pareceu congelar. Então, com voz incrédula, ele diz. Então, eu tive um filho? As palavras soam calmas, mas no instante seguinte, com uma explosão de energia, seu corpo se dissipa.
roupa desapareceu e do vazio uma figura sombria emerge, saindo do nada. Sua aura é esmagadora, tão opressiva que todos ao redor caem no chão, apavorados. Enquanto a sombra emergia do vazio, enquanto um santo Maciel tremia ao descobrir que tinha um filho, enquanto as regras do mundo começavam a se mover silenciosamente, Lucian estava sentado no próprio quarto, respirando fundo, sentindo a oitava célula imortal pulsando dentro de si. No próximo capítulo, a sombra do vazio vai se mover, o santo Maciel vai agir e nosso garoto vai continuar fazendo o impossível parecer rotina. Se você achou que isso estava insano, você ainda não viu nada. Porque quando alguém que desafia as regras encontrar alguém que as protege, só pode nascer uma coisa: guerra! E com isso, chegamos ao fim de mais um capítulo. Espero que tenha gostado. Fica com Deus, até a próxima.